Oh, de casa! Bendito seja, que alegria ver vocês por aqui. Virgem do céu, como os anos passam ligeiro. Tem hora que a gente fecha os olhos e parece que tudo aconteceu anteontem, não é mesmo? Olha, antes de puxar essa prosa, quero mandar um abraço para quem já tá acompanhando as histórias da velha Catarina. E se você caiu de paraquedas por aqui e ainda não clicou no botãozinho de inscrição, faz esse agrado para mim, tá bom? Foi numa tarde de domingo. Lembro como se fosse hoje. Dia 12 de março de 1964. Tava um calor danado, daqueles que a gente sua só de ficar parado. Eu tinha 14 anos, toda arrumadinha pra festa de aniversário do meu pai. Nossa casa era enorme, sabe? Dessas com jardim na frente, empregada, motorista, essas coisas. Papai era empresário, importante na cidade, conhecia todo mundo. Mamãe era daquelas senhoras elegantes, sempre de vestido bonito, colar de pérolas, cabelo impecável. Era tudo muito chique, muito fino. Mas empedrado de ordens. Ordens. Valha-me Deus. Aquela casa parecia um quartel. E tinha uma lei que nem Cristo descia da cruz para desobedecer. Filho engolia a palavra e abaixava a cabeça pro pai. Funcionava desse jeitinho, viu? O que saía da boca deles virava mandamento. E ponto na história. Eu tava lá com meu vestido azul clarinho que mamãe tinha escolhido. Queria usar o rosa, mas nem pensei em reclamar. Menina comportada não contradiz a mãe. Ela sempre dizia com aquele olhar. Um olhar que gelava a gente por dentro. E papai, então? Misericórdia! Quando ele franzia a testa, todo mundo tremia. Os convidados começaram a chegar. Gente importante, sabe? Coronel Almeida e Dona Elisa, Doutor Rogério e a família. O prefeito da cidade. Eu e meus irmãos, o Carlos e a Margarida, tínhamos que ficar lá, cumprimentando todo mundo, sorrindo, sendo educados. Boa tarde, senhor. Como vai, senhora? Era uma tortura pra mim, viu? Eu queria mesmo era estar lá fora, brincando com as outras crianças. De repente, ouvi uma conversa entre papai e o Coronel Almeida. Eles estavam falando baixinho, mas eu sempre fui esperta. Sempre tive ouvido bom. As coisas vão mudar no país, Roberto, disse o coronel. Não dá mais pra continuar assim. O presidente tá levando o Brasil pro buraco. Tenho meus investimentos garantidos, respondeu meu pai, todo confiante. Com as conexões certas, vamos sair por cima, seja qual for o resultado. Naquele momento, eu não entendi direito o que eles estavam falando. Era março de 64, como eu disse. Poucos dias depois ia acontecer o golpe militar. Mas quem é que podia imaginar? Eu era só uma menina preocupada com coisas de menina. Aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Mudou minha vida inteira. Tá vendo como às vezes é um instantinho, um segundo, que muda o rumo da história da gente? Eu tava servindo os canapés como mamãe tinha mandado, andando de um lado pro outro com aquela bandeja pesada. Foi quando escutei meu pai falando com o doutor. Rogério, fechei o negócio ontem, ele disse todo orgulhoso. 50 hectares na região sul. Vou construir o maior condomínio que essa cidade já viu. E os poceiros? Perguntou o doutor Rogério. Papai deu uma risada que até hoje ecoa na minha cabeça. Uma risada fria, sabe? Poceiros não têm documento, Rogério. São como animais. A gente tira e pronto. A polícia já tá avisada. Minha Nossa Senhora do Bom Parto. O sangue ferveu nas minhas veias. Eu conhecia aquele pedaço de chão como a palma da mão. Papai tinha me carregado lá uma feita. Era tudo gente boa morando. Meninada correndo pra todo lado. A Zezinha, filha do seu Toninho Cabreiro, que tinha me presenteado com uma bonequinha de sabugo quando visitei o lugar. Iam tocar aquele povo todo? Tratar cristão que nem bicho do mato? Não sei o que deu em mim. Juro por Deus que não sei. Sempre fui obediente, quietinha. Mas naquela hora, foi como se algo quebrasse dentro de mim, sabe? A bandeja escorregou das minhas mãos e caiu no chão. Pé! Um barulho de assustar.
Cacos de porcelana para todo lado. Aqueles canapés caríssimos espalhados no tapete persa, importado da mamãe. Todo mundo parou. Todo mundo olhou. Um silêncio daqueles pesados tomou conta da sala. Minha mãe ficou branca que nem papel. Meu pai... Ai, meu pai. Os olhos dele pareciam que iam sair do rosto de tanta raiva. Desculpa, papai. Desculpa. Eu comecei, tremendo inteira. Mas aí aconteceu algo que nem eu esperava. O senhor não pode fazer isso com as famílias da Terra do Sul. Pronto. Falei. O impensável. Questionei meu pai na frente de todo mundo. Na frente das pessoas mais importantes da cidade. Quebrei a regra sagrada da nossa casa. O que você disse? A voz dele saiu baixa, perigosa. As pessoas que moram lá, elas não são animais. São gente, pai. A Zezinha, ele segurou meu braço com força, me arrastando pro escritório. Lembro de ver os rostos chocados dos convidados, o desespero nos olhos da minha mãe, a boca aberta da Margarida. Catarina! Gritou ele, depois de fechar a porta. Você perdeu o juízo? Me desrespeitando na frente de todos? Mas, pai, eles... Cala a boca! Ele bateu na mesa com tanta força que os porta-retratos tremeram. Você não sabe de nada. Nada! Sabe quanto custa manter essa casa? Esse seu vestidinho? Sua escola cara? Os empregados? Você acha que isso vem de onde? Eu chorava tanto, tanto. Mas algo tinha mudado em mim. Era como se uma vendinha tivesse caído dos meus olhos. Pela primeira vez, vi meu pai não como o homem perfeito, que eu sempre achei que era, mas como alguém capaz de fazer mal pros outros por dinheiro. Pai! Falei entre os soluços. Por favor. Aquelas pessoas não têm pra onde ir. Tem crianças lá. E desde quando isso é problema meu? Ele parecia um estranho pra mim. Negócios são negócios, Catarina. Quando você crescer, vai entender. Agora volta pra festa e finge que nada aconteceu. Mas eu não conseguia. Simplesmente não conseguia voltar e sorrir como se tudo estivesse bem. Como se não tivesse ouvido o que ouvi. Não posso, pai. Não consigo. O olhar dele se transformou. Ficou parecendo água de poço fundo, escuro e gelado. Um gelo que nunca mais derreteu. Então fica plantada aí até criar juízo. E tá de castigo por 3 meses inteirinhos. Sem bailinhos, sem coleguinhas, sem nem pôr o nariz pra fora de casa. Ele saiu batendo a porta. Fiquei ali sozinha no escritório escuro, sentindo que nada mais seria como antes. E não foi mesmo. Naquela noite, deitada na minha cama, chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, ninguém falou sobre o que aconteceu. Era assim na minha família. As coisas ruins eram varridas para debaixo do tapete. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que tinha começado uma guerra silenciosa. Uma guerra entre o que eu achava certo e o que minha família esperava de mim. Pouco depois veio o golpe militar. As coisas no país inteiro mudaram. Veio a censura, as prisões. E na nossa casa, uma censura diferente, mais pessoal. Meus pais me observavam com outros olhos, como se eu fosse uma bomba-relógio prestes a explodir. Eu tinha me tornado uma ameaça para o mundinho perfeito deles. O pior foi quando descobri, semanas depois, que as famílias da Terra do Sul tinham sido mesmo expulsas. Seu Toninho, Dona Maria, a Zezinha, todos mandados embora à força. Alguns foram presos por resistir à ordem de despejo. Vi no jornal que meu pai tinha fechado a venda do terreno por uma fortuna. Comecei a mudar. Por fora continuava a mesma Catarina obediente, mas por dentro... por dentro eu fervia. Comecei a questionar tudo, embora em silêncio. Comecei a ver meus pais de outro jeito. A riqueza da nossa família, o respeito que todos tinham pelo meu pai. Será que tudo aquilo vinha de atitudes como essa? De pisar nos mais fracos? Foi um período muito difícil para mim, viu? Uma menina de 14 anos descobrindo que o mundo não era o conto de fadas que ela achava que era. Que seu próprio pai, seu herói, podia ser o vilão da história de outras pessoas. Mas o pior ainda estava por vir.
Porque 3 anos depois, quando eu já tinha 17, algo aconteceu que transformou nossa vida completamente. Algo que ninguém podia prever. Algo que ia mostrar para todo mundo, inclusive para o meu pai, que a vida é cheia de reviravoltas. Falar dessas coisas mexe com a gente, mesmo depois de tantos anos. Tantos anos. Pois agora deixa eu contar um pouco mais de como era a vida antes daquele tombo na festa. Nasci em 1950, no finalzinho de janeiro, debaixo de um calorão danado. Minha mãe, Dona Cecília, sempre dizia que eu vim ao mundo num dia tão quente que já nasci corada. Papai, seu Roberto Almeida, era dono da maior construtora da região. Homem importante, sabe? Daqueles que, quando passava na rua, o povo cumprimentava de longe, tirando o chapéu. Nossa casa ficava no alto da cidade, numa avenida toda arborizada, com casarões antigos. Um sobrado imenso pintado de amarelo claro, com janelões de madeira escura, e uma varanda que rodeava quase tudo. Tinha um portão de ferro trabalhado, jardim na frente com rosas que minha mãe cuidava pessoalmente. Única coisa que ela fazia sem chamar a empregada. E fundos com pomar, manga, jabuticaba, goiaba. Era um mundinho separado do resto da cidade. Éramos 3 irmãos. Eu, a do meio. Carlos, o mais velho, 3 anos adiante de mim. E Margarida, a caçulinha, 4 anos mais nova. Carlos era o xodó do papai, o herdeiro, preparado desde pequetito para assumir os negócios. Já a Margarida era uma bonequinha de porcelana que mamãe vivia enfeitando com laços e fitinhas. E eu? Eu era a que não se encaixava direito em canto nenhum. Desde pequena eu tinha uma curiosidade danada. Queria saber de tudo, entender o porquê das coisas. Perguntas borbulhavam na minha cabeça feito água de chaleira no fogo. Mas logo cedo aprendi que tinha hora e lugar certo para cada pergunta. E algumas não podiam ser feitas nunca. Nosso dia começava cedinho. Às 6 da manhã, Gertrudes, a cozinheira, já batia na porta do quarto. "Menina Catarina, hora de levantar pro colégio." Ela era uma mulher forte, de pele escura e mãos calejadas, que trabalhava lá em casa desde que eu era um tiquinho de gente. Tinha um jeito quieto, mas olhos que pareciam ver tudo. O café da manhã era servido às 6h30, pontualmente. Todo mundo sentado à mesa, sem atraso. Papai lia o jornal enquanto comia. Mamãe supervisionava tudo em silêncio. A gente só falava se fosse perguntado. Uma vez, Carlos chegou 5 minutos atrasado. Pai bateu tanto na mesa que a louça toda tremeu. "Na minha casa se respeita horário." Foi só isso que ele disse, mas com um olhar que atravessava a gente como uma flecha. Depois vinha a ida pro colégio. Íamos pro Santa Terezinha, escola de padres e freiras, a mais cara da cidade. Meninos e meninas estudavam separados. A disciplina era mais dura que tábua de quartinha. Estudávamos de uniforme engomado, meias brancas sempre limpinhas, sapato que brilhava. Um fio de cabelo fora do lugar já rendia castigo. Irmã Consolata era a mais temida. Uma portuguesa alta, magra que nem varapau, de mãos compridas e geladas. Andava pelos corredores feito uma sombra, e quando menos se esperava, surgia atrás da gente. "Menina Catarina, essa postura não é de uma dama." Ou, "Esse caderno está uma vergonha, com orelhas nas páginas." Ela batia com a régua na palma da mão da gente por qualquer coisinha. Mas tinha a irmã Angélica. Ah, essa era diferente. Baixinha, gorda, bochechas vermelhas e um sorriso que tomava o rosto todo. Dava aulas de literatura e, nas entrelinhas do que ensinava, plantava sementes de questionamento na cabecinha da gente. Foi ela que uma vez me deu um livro escondido. "Leia em casa, mas não conte a ninguém." Era um romance que falava de desigualdades sociais. Devorei aquilo num final de semana e voltei para a escola com a cabeça fervilhando de perguntas. "Irmã, por que uns têm tanto e outros nada?" Ela olhou para os lados, se certificando que estávamos sozinhas, e respondeu baixinho. "O mundo não é justo, Catarina.
Mas pessoas corajosas podem ajudar a mudá-lo. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias e dias. Em casa, a rotina era regida pelo relógio e pelas ordens dos meus pais. Depois da escola vinha o almoço, sempre às 12h30. À tarde tinha aulas extras, piano para mim e Margarida. Mamãe dizia que moça de família tinha que saber tocar. Esportes para Carlos. Eu detestava piano. Meus dedos pareciam duros demais para as teclas. Nunca conseguia fazer os sons saírem bonitos. Mas gostar ou não gostar não fazia diferença. A gente fazia o que era mandado. Postura, Catarina! Costas retas! Dedos arqueados! A professora, Dona Eulália, vivia batendo nas minhas costas com um leque. Uma moça elegante não se curva sobre o piano como uma lavadeira sobre o tanque. O jantar era servido às 19h. Depois, cada um para o seu quarto, estudar ou ler. Tudo cronometrado. Tudo no seu devido lugar. Os domingos tinham rotina própria. Missa das 9h. Depois almoço em família. Geralmente com algum convidado importante. Sócios do meu pai. Figuras políticas da cidade. À tarde podia ser de visitas à casa de parentes ou receber gente em casa. Sempre formal, sempre controlado. Mas tinha as pequenas escapadas. Momentos roubados que ninguém sabia. Como quando eu fugia para o fundo do pomar e subia na mangueira mais alta. Lá de cima dava para ver a cidade inteira. As casinhas simples ao longe, onde moravam os operários das fábricas e da construtora do meu pai. Eu ficava imaginando como seria a vida deles. O que comiam? Do que brincavam as crianças? Será que também tinham regras tão duras quanto as nossas? Ou quando Gertrudes me deixava ficar na cozinha, enquanto preparava o almoço. Ela cantarolava cantigas que nunca tinha ouvido. E às vezes contava histórias da roça onde cresceu. Menina Catarina, a senhora não devia ficar aqui não. Sua mãe não ia gostar. Não conto se você não contar. Eu respondia, e ela sorria cúmplice. Foi com Gertrudes que aprendi muita coisa que não se ensinava no Santa Terezinha. Sobre plantas que curavam doenças, sobre rezas fortes, sobre como adivinhar se ia chover pelo formato das nuvens. E também sobre injustiças, embora ela nunca usasse essa palavra. Por que o Eduardo, filho do seu Zé da padaria, não pode estudar no meu colégio, Gertrudes? Ela parava de mexer a panela, olhava para o teto como quem busca palavras no ar. É que tem escola para cada tipo de gente, menina. Mas ele é inteligente. Papai mesmo disse que ele é um menino esperto quando foi consertar nossa cerca. No mundo tem cerca que a gente vê, como essa do quintal. E tem cerca que a gente não vê, mas separa as pessoas mesmo assim. Eu não entendia direito, mas sentia que era algo importante. As coisas começaram a mudar quando fiz uns 12 anos. O país fervilhava. O presidente Jânio Quadros tinha renunciado. Depois veio João Goulart. Papai vivia reclamando durante o jantar, falando de comunismo, de ameaças aos empresários. As conversas na mesa ficaram tensas. Os trabalhadores estão ficando abusados, dizia meu pai, batendo o garfo no prato. Querem aumento, querem direitos, logo vão querer sentar à nossa mesa. Mamãe olhava preocupada para ele. Fale mais baixo, Roberto. Os empregados podem ouvir. Carlos já repetia as opiniões do pai, como um papagaio bem treinado. Margarida era pequena demais para entender. E eu? Eu começava a me perguntar se o mundo que me ensinaram era o mundo verdadeiro. Uma tarde, voltando da escola, nosso motorista, seu Antônio, teve que desviar o caminho porque havia uma manifestação no centro. Operários com faixas e cartazes, gritando palavras de ordem. Colei o rosto no vidro do carro, fascinada. O que eles querem, seu Antônio? Ele me olhou pelo retrovisor, hesitante. Querem salário melhor, condições de trabalho. Coisas assim, dona Catarininha. E isso é ruim? Ele engoliu em seco. Depende de quem a gente pergunta, né? Pro seu pai e os amigos dele, é. Pra gente como eu. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Pela primeira vez, me dei conta de que havia lados diferentes.
E que talvez eu estivesse do lado que causava sofrimento aos outros. Comecei a prestar mais atenção nas conversas dos adultos. Nas festas em casa, quando os homens se reuniam no escritório do meu pai para fumar e beber conhaque. Eu dava um jeito de ficar por perto, fingindo ler um livro. Ouvia coisas sobre terrenos ocupados ilegalmente, sobre como manter os trabalhadores na linha, sobre propinas a fiscais. Um dia ouvi meu pai dizer a um vereador: "Se for preciso, a gente bota uns capangas para dar um susto. Mas eles saem daquele terreno, pode apostar." Senti um frio na barriga. Capangas? Susto? Do que meu pai era capaz, afinal? Aquela menina obediente e calada começou a se transformar. Por fora, continuava a mesma Catarina de sempre. Uniforme impecável, notas boas, reverências aos mais velhos. Mas por dentro eu fervia como chaleira no fogão. Foi em 1963 que conheci a Zezinha. Papai tinha me levado junto numa visita a uma propriedade que ele tinha acabado de comprar. Era uma área grande, com um riozinho cortando, onde ele planejava construir casas de veraneio para gente rica. Enquanto ele conversava com o capataz, fui andando até o rio. E lá estava ela. Uma menina mais ou menos da minha idade. Pés descalços, vestido simples, lavando roupa na beira d'água. Ficamos nos olhando, curiosas uma com a outra. "Oi", falei. "Sou a Catarina." "Maria José", ela respondeu sem parar o que fazia. "Mas todo mundo chama de Zezinha. Você mora aqui?" Ela apontou com a cabeça para uma das casinhas simples que se via à distância. "Desde que nasci. Meu pai cuida do gado do Coronel Brandão. Mas meu pai acabou de comprar essas terras." Falei confusa. Ela deu de ombros. "Pois então, tamo esperando para saber se vamos ter que sair ou se o novo dono deixa a gente ficar." A simplicidade com que ela falava da possibilidade de perder sua casa me deixou sem palavras. Como alguém podia viver assim, na incerteza? Nesse dia, Zezinha me mostrou seu mundo. As plantas que davam frutos comestíveis, os pássaros que ela conhecia pelo canto, o jeito de pular pedras no rio para atravessar para o outro lado. Quando me despedi, ela me deu uma boneca de pano, feita por ela mesma, para você lembrar da gente quando a gente tiver que ir embora. Disse com uma sabedoria triste nos olhos jovens. Foi a primeira vez que entendi de verdade que minhas ações, ou as da minha família, podiam ferir outras pessoas. Voltei para casa diferente. E assim chegamos àquele domingo de março de 64, quando tudo mudou. O dia em que questionei meu pai na frente de todos. Pois então, meus queridos, vamos seguir com essa história que dói e alivia ao mesmo tempo. Como dizia minha finada avó, contar é um jeito de não carregar sozinha. Aquele tempo depois da festa ficou marcado na minha alma feito ferro quente. A casa dos Almeida, que já era silenciosa, virou praticamente um cemitério. Depois daquele domingo fatídico, a casa ficou mergulhada num silêncio pesado, desses que dá pra cortar com faca de cozinha. Papai mal olhava na minha cara. Mamãe andava pelos cantos com olhos de quem tinha chorado a noite toda. Margarida, minha irmã mais nova, me espiava com uma mistura de medo e admiração. E Carlos, meu irmão mais velho, esse nem disfarçava o desprezo. Você envergonhou a família inteira. Ele resmungou quando me encontrou no corredor, 2 dias depois. Papai é a risada da cidade agora. A filha rebelde do Roberto Almeida. Eu baixei a cabeça, mas por dentro senti uma coisinha quente. Um começo de orgulho, talvez. Não me arrependia do que tinha feito, mesmo sofrendo as consequências. E as consequências foram brabas, viu? O castigo não era só ficar sem sair de casa. Era um isolamento completo. As empregadas receberam ordens de não conversar comigo, além do estritamente necessário. Na mesa, ninguém me dirigia a palavra. Na escola, tive que mudar de sala. Papai não queria que eu contaminasse a Margarida com minhas ideias rebeldes. Mas o pior veio quando tentei encontrar Gertrudes na cozinha, meu refúgio de sempre. Ela nem me olhou nos olhos. "O que foi, Gertrudes?
Você também tá brava comigo? A menina não devia estar aqui. Ela falou baixinho, sem parar de descascar batatas. Seu pai deu ordens, mas você sempre me deixou ficar. Seu pai ameaçou me mandar embora se eu desobedecer. Ela finalmente me olhou e tinha lágrimas nos olhos. Tenho 5 filhos para criar, menina. Não posso perder esse emprego. Saí da cozinha arrasada. Meu pai não estava só me punindo. Estava cortando todos os meus laços, todas as minhas pequenas alegrias. Foi nessa mesma semana que o país virou de pernas pro ar. Dia 31 de março de 1964. Lembro porque era aniversário da minha prima Lourdes. Estávamos todos reunidos na sala, ouvindo o rádio. A voz grave do locutor anunciou que militares tinham tomado o poder. Jango tinha fugido do país. Era uma revolução, diziam. Papai pulou da poltrona, quase derrubando o copo de uísque. Graças a Deus! Finalmente alguém tomou uma atitude. Ele e Carlos comemoravam como se fosse final de campeonato. Mamãe sorria aliviada. Só eu fiquei quieta, lembrando das palavras da irmã Angélica. Dias difíceis virão, Catarina. Muita gente boa vai sofrer. Nos dias seguintes, a cidade mudou. Soldados nas ruas, pessoas sumindo. Primeiro professores da universidade, depois sindicalistas, estudantes. Ninguém falava disso abertamente, mas os cochichos corriam. Em casa, o clima era de festa. Papai recebeu o Major Silveira para jantar. Um homem magro, de bigode fino e olhos pequenos como botões de camisa. Durante a refeição, eles falaram sobre limpar o país dos comunistas e restaurar a ordem. O senhor tem se destacado, Almeida, disse o major, entre uma garfada e outra. Seu apoio logístico tem sido fundamental. Eu não entendi direito o que aquilo significava, até ouvir mais tarde, escondida atrás da porta do escritório. Os galpões da sua construtora são perfeitos, isolados, seguros. Ninguém ouve nada lá de dentro. Meu sangue gelou. Do que eles estavam falando? O que acontecia nos galpões do meu pai? Naquela mesma noite, não consegui dormir. Saí da cama e fui até a janela. Vi luzes acesas no escritório. Papai ainda estava acordado, trabalhando até tarde, como sempre. Impulsivamente, descalça mesmo, desci as escadas com cuidado para não fazer barulho. A porta do escritório estava entreaberta. Ele falava ao telefone, irritado. Não me interessa como vocês fazem, mas esse sujeito precisa falar. Ele tem que dizer onde estão os outros. Sim, sim. Façam o que for necessário. Quando ele desligou, vi seu rosto à luz do abajur. Não parecia mais meu pai. Era o rosto de um estranho, duro, frio. Voltei para o meu quarto com o coração martelando. Estava apavorada com o que tinha ouvido, com o que suspeitava. Meu próprio pai, envolvido com tortura? Era possível? Na manhã seguinte, durante o café, eu mal conseguia olhar para ele. Mas uma resolução tinha se formado na minha cabeça durante a noite insone. Eu precisava descobrir a verdade. E precisava fazer algo. Por sorte, o castigo não incluía faltar à escola. Era a minha única chance de contato com o mundo exterior. Naquela manhã, procurei a irmã Angélica depois da aula. Irmã, preciso falar com a senhora. É urgente. Ela olhou ao redor preocupada e me levou para uma pequena sala de estudos. Quando fechou a porta, despejei tudo de uma vez só. O que tinha ouvido, minhas suspeitas, meu medo. Não é só seu pai, Catarina. Ela disse com voz cansada. Muitos empresários estão apoiando o regime, emprestando propriedades, veículos, dinheiro, mas... tortura? A senhora acha possível? Ela não respondeu diretamente, mas seus olhos disseram tudo. O que eu posso fazer, irmã? Não aguento ficar parada sabendo disso. Reze, minha filha. E tenha cuidado. Estes não são tempos para heroísmos, mas eu não conseguia apenas rezar. Algo precisava ser feito. E foi nesse dia que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Na volta da escola, pedi ao motorista que parasse na banca de jornais. Comprei tudo o que encontrei sobre os acontecimentos recentes. Em casa, tranquei-me no quarto e li cada palavra,
cada entrelinha. Era como montar um quebra-cabeça sinistro. Uma semana depois, tomei coragem. Durante o jantar, quando papai comentava orgulhoso sobre uma visita do general Cordeiro à cidade, não aguentei. Pai, o que acontece nos galpões da construtora? O silêncio que caiu sobre a mesa foi como se alguém tivesse morrido ali mesmo. Mamãe deixou cair o garfo. Carlos me encarou boquiaberto. Margarida, pobre criança, olhava de um para outro sem entender. O que você disse? A voz do meu pai saiu num sussurro perigoso. Os galpões isolados. O que acontece lá? Como você? Vá para o seu quarto. Agora! Mas minhas pernas tinham criado raiz. Não consegui me mover. Estão machucando pessoas lá, não estão? Por isso é isolado. Para ninguém ouvir os gritos. Paf! A mão dele atingiu meu rosto com tanta força que caí da cadeira. Nunca, em toda a minha vida, meu pai tinha me batido assim. Roberto! Mamãe gritou, horrorizada. Estava de pé, mas ele não, tremendo de raiva, apontando para a porta. Fora da minha vista! E não saia daquele quarto até segunda ordem. Me arrastei para fora, o rosto ardendo, lágrimas escorrendo. Mas pela primeira vez, não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram de raiva, de determinação. Naquela noite fiz algo que jamais imaginei ser capaz. Fugi de casa. Esperei todos dormirem. Arrumei uma trouxa pequena com roupas, o dinheiro que tinha guardado e a boneca que Zezinha me dera. Desci pela trepadeira que crescia na lateral da casa. Anos brincando escondida me deram essa habilidade. E corri pela noite. Tinha um plano, ou o começo de um. Iria procurar o padre Damião, da paróquia São Francisco. Ele era amigo da irmã Angélica, e ela uma vez mencionara que ele ajudava os perseguidos. Não sabia exatamente o que isso significava, mas era minha única esperança. A igreja ficava do outro lado da cidade. Caminhei por horas, sempre pelas sombras, morrendo de medo de ser vista. Quando finalmente cheguei, estava exausta. A casa paroquial ficava aos fundos. Bati de leve na porta, rezando para que me ouvissem. Um homem alto e magro, de barba grisalha, abriu a porta. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Menina, o que faz aqui a esta hora? Você é... Espere, você não é a filha do Roberto Almeida? Sim, padre. Preciso da sua ajuda. É urgente. Ele olhou para os lados, nervoso, e me puxou para dentro. Santo Deus, criança! Você tem ideia do perigo que corre? Sei sim, padre. Mas preciso fazer a coisa certa. Nas horas seguintes, contei tudo ao padre Damião. Ele ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sombrio. Quando terminei, ele ficou um longo tempo calado. Você tem certeza absoluta do que ouviu? São acusações gravíssimas. Tenho, padre. Ouvi com meus próprios ouvidos. Ele se levantou, andou de um lado para outro, puxando a barba. Um gesto que, mais tarde, eu descobriria ser seu sinal de grande preocupação. Há um grupo, ele disse finalmente. Pessoas que estão documentando os abusos do regime. Jornalistas, advogados, religiosos. Trabalhamos na sombra, reunindo provas, ajudando quem precisa fugir. Meu coração acelerou. Quero ajudar, padre. Não, Catarina. É perigoso demais. Você é uma criança. Tenho quase 15 anos. E sei coisas que podem ajudar. Meu pai? Ele confia em mim, apesar de tudo. Posso ouvir, posso ver documentos. Absolutamente não. Ele bateu na mesa. Vou te mandar para um convento no interior. Ficarás segura lá até que... E deixar que continuem torturando pessoas nos galpões do meu pai? Deixar que mais gente sofra quando posso fazer algo? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. É isso que Jesus faria, padre. Se esconder em um convento. O golpe foi baixo. Eu sabia. Mas funcionou. O padre Damião me olhou longamente, como se me visse pela primeira vez. Você é mais corajosa do que muitos homens que conheço, Catarina Almeida. Na madrugada, ele me levou para um lugar que mudaria minha vida para sempre. Um porão sob uma livraria antiga, no centro da cidade. Ali, conheci o que ele chamava de
A Resistência. Um grupo pequeno, mas determinado de pessoas que arriscavam tudo para documentar os crimes do regime, para ajudar os perseguidos a escapar, para manter vivas a esperança de que um dia a democracia voltaria. Entre eles estava a irmã Angélica, que me abraçou chorando. E também, e isso quase me fez desmaiar de surpresa, Gertrudes, nossa cozinheira. A menina pensou que eu concordava com seu pai? Ela sorriu. Um sorriso triste. Estou nessa luta há mais tempo que a maioria aqui. Naquela noite, decidiram meu destino. Eu voltaria para casa, fingiria arrependimento, imploraria perdão ao meu pai. E uma vez perdoada, me tornaria seus olhos e ouvidos dentro da mansão Almeida. É arriscado demais, protestou um homem que se apresentou apenas como Miguel. Se descobrirem, ela será morta. E nós expostos? Ela já provou sua coragem, respondeu o padre. E precisamos desesperadamente de informações sobre as operações do Roberto Almeida. Ele é peça-chave no aparato de repressão da cidade. Quando o sol começou a nascer, eu já tinha um plano completo. Voltaria para casa fingindo estar arrependida. Diria que tinha ido à igreja rezar e pedir perdão a Deus por minha rebeldia. Juraria obediência e lealdade ao meu pai. E, ganhando gradualmente sua confiança de volta, começaria a coletar informações para o grupo. Não tinha ilusões sobre o perigo. Se descoberta, meu próprio pai provavelmente me entregaria aos militares. Mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Não podia mais ser a menina obediente de antes, não depois do que tinha descoberto. Antes de partir, irmã Angélica me deu um terço. Para sua proteção, minha filha. E para que se lembre, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está com quem luta pela justiça. Gertrudes me abraçou forte. Seja esperta, menina. Olhos abertos, boca fechada. Voltei para casa ao amanhecer. Como esperado, foi um pandemônio. Mamãe chorando, papai alternando entre fúria e alívio. Minha história ensaiada fluiu fácil. Tinha ido à igreja rezar, perdido a noção do tempo, adormecido nos bancos. Estava arrependida. Tinha aprendido a lição. Nunca mais questione minha autoridade, disse meu pai, depois que as emoções se acalmaram. Nunca mais, Catarina. Ou as consequências serão muito piores. Sim, papai. Respondi de cabeça baixa, fingindo submissão. Prometo, mas em meu coração fiz uma promessa diferente. Nunca mais seria cúmplice silenciosa da crueldade, nem mesmo por medo, nem mesmo por amor. Foi assim que, aos 14 anos, me tornei uma espiã dentro da minha própria casa. Uma agente dupla em uma guerra silenciosa que poucos sabiam estar sendo travada. Nos meses seguintes, minha vida se transformou em uma peça de teatro elaborada. Durante o dia, era a filha obediente, recuperando lentamente a confiança do meu pai. À noite, quando todos dormiam, anotava cada conversa suspeita que tinha ouvido, cada nome mencionado, cada operação planejada. Uma vez por semana, durante confissão na igreja, passava as informações para Padre Damião. O Major Silveira mencionou uma operação na universidade para a próxima semana. Vão prender o professor de sociologia e mais 3 alunos. Ouvi papai falando sobre um carregamento de equipamentos especiais, chegando no Galpão 3, na terça-feira. Informações que eu sabia salvavam vidas. Pessoas eram avisadas a tempo, conseguiam fugir. Documentos comprometedores eram escondidos antes das batidas policiais. Mas o risco aumentava a cada dia. Meu irmão Carlos começou a me observar com suspeita. Uma vez quase me pegou mexendo nos papéis do escritório do papai. "O que faz aqui?" Ele perguntou de braços cruzados na porta. "Procurando um livro que emprestei ao papai." Respondi, o coração na garganta. Ele estreitou os olhos. "Você anda muito estranha, Catarina. Muito. Comportada. Não é natural. Apenas aprendi minha lição, Carlos. Como todos queriam." Ele não pareceu convencido, mas saiu. Teria que ser mais cuidadosa. O pior momento veio em novembro de 1964.
Papai trouxe para jantar um homem que nunca tinha visto antes. Um sujeito de terno impecável e mãos tão limpas e bem cuidadas que pareciam nunca ter tocado nada sujo na vida. Mas seus olhos eram os mais frios que já tinha visto. Este é o Dr. Maurício Fontes, apresentou meu pai, da Operação Especial de Informações. Gelei por dentro. Conhecia aquele nome. Era mencionado em sussurros nas reuniões do porão. O especialista em interrogatórios. O torturador-chefe. Durante todo o jantar, senti os olhos dele me estudando, como se pudesse enxergar através de mim, ver meus segredos, minha traição. Sua filha é uma jovem muito observadora, Roberto. Ele comentou em determinado momento. Não perde nada do que acontece ao seu redor, não é mesmo? Forcei um sorriso tímido. Apenas presto atenção, doutor. A atenção é uma virtude, quando dirigida às coisas certas. Havia uma ameaça velada em suas palavras? Ou era apenas meu medo falando mais alto? Naquela noite, não dormi. Tinha certeza de que estavam desconfiados, que de alguma forma haviam descoberto minha ligação com o grupo. No dia seguinte, na confissão, implorei ao padre Damião. Preciso sair daqui. Acho que suspeitam de mim. Ainda não, Catarina. Precisamos de você. Há uma operação grande sendo planejada. E só você pode nos dar os detalhes. Mas se me pegarem, Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Ele disse suavemente. Voltei para casa mais assustada do que nunca, mas determinada a continuar. O que eu não sabia era que os eventos que mudariam para sempre minha vida e a da minha família já estavam em movimento, como uma avalanche silenciosa descendo a montanha, prestes a nos engolir a todos. Minha vida virou-lhes um jogo perigoso depois daquele jantar com o Dr. Maurício Fontes. Cada passo calculado, cada palavra medida na balança. De dia, a filha exemplar. De noite, a menina que anotava tudo em um caderninho escondido debaixo do assoalho, solto do guarda-roupa. Mas tem horas que o destino dá uma guinada sem avisar ninguém. Foi assim numa terça-feira de dezembro de 1964. Eu estava arrumando a árvore de Natal com mamãe e Margarida quando o telefone tocou. Lembro até hoje. Mamãe atendeu, ficou branca feito cera e passou para o meu pai, que estava chegando do trabalho. O que aconteceu? Ele perguntou ao telefone. E depois só escutou por um tempão, a cara fechando que nem tempo de trovoada. Então ele disse só: estou indo. E desligou. Roberto, pelo amor de Deus, o que houve? Perguntou mamãe aflita. Prenderam o Pedro. Pedro era o contador da construtora, homem de confiança do meu pai havia anos. Casado com Dona Judite. Tinha 2 filhos pequenos. Como assim prenderam? Subversão. Encontraram panfletos comunistas na casa dele. E uma lista. Uma lista com nomes. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquela lista. Tinha visto Pedro recebendo a do padre Damião, semanas antes, num encontro rápido na Praça da Matriz. Era a lista de pessoas que seriam presas na próxima operação do Exército. Informação que eu mesma tinha conseguido. Papai saiu batendo a porta. Mamãe sentou no sofá, tremendo. Catarina, leve sua irmã lá pra cima. Isso não é assunto pra criança. Obedeci, mas assim que deixei Margarida no quarto, voltei para a escada e fiquei escutando. Carlos tinha chegado e conversava com mamãe. Não é só isso, mãe. Tão dizendo que o Pedro entregou informações da construtora para um grupo clandestino. Plantas dos galpões, datas de operações, coisas que só gente de dentro saberia. Meu Deus! Como ele pôde trair seu pai desse jeito, depois de tudo que Roberto fez por ele? Subi correndo pro meu quarto, o coração disparado. Pedro preso. E pelo jeito, as informações tinham sido rastreadas até ele. Quanto tempo até ele entregar os outros? O padre? A irmã Angélica? A mim? Passei a noite em claro, queimando meu caderninho na vela, página por página, e jogando as cinzas pela janela. No dia seguinte tentei agir normalmente, mas estava pilhada de nervoso por dentro. Papai chegou só de madrugada, com uma cara de poucos amigos que nunca tinha visto. No café ninguém se atreveu a perguntar nada.
Mas à noite, escutei ele conversando com o Major Silveira no escritório. Ele confessou tudo, Roberto. Depois de insistirmos um pouco. E os outros? Deu os nomes? Alguns. Tem um padre, umas freiras, mas ele jura que tem mais alguém. Alguém que passava informações internas da sua casa. Impossível! Na minha casa só tem gente de confiança. Alguém tá te traindo debaixo do seu nariz, companheiro. As informações são específicas demais. Senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro. Ia ser questão de tempo. Na manhã seguinte, saí mais cedo para a escola e, em vez de ir para a aula, corri para a igreja. Precisava falar com o padre Damião, avisar que Pedro tinha sido preso, que estavam em perigo. Mas a igreja estava fechada. Um papel na porta dizia: fechada para reformas. Nunca tinha visto aquilo antes. Bati na casa paroquial. Ninguém atendeu. Uma senhora que varria a calçada me olhou com pena. Se tá procurando o padre Damião, minha filha, não adianta. Levaram ele embora ontem à noite. Meu mundo desabou. Levaram? Quem? Homens de terno disseram que era pro bem dele. Mas a gente sabe, né? Todo mundo sabe. E a irmã Angélica, do colégio Santa Terezinha? A senhora olhou pros lados e baixou a voz. Fugiu. Graças a Deus alguém avisou ela a tempo. Voltei pra casa desorientada, sem saber o que fazer. Será que deveria fugir também? Mas pra onde? E como explicaria isso aos meus pais? Mas quando cheguei, descobri que o problema era muito maior do que imaginava. A casa estava revirada. Policiais por todo lado. Mamãe chorava num canto da sala. Carlos andava de um lado pro outro, nervoso. Margarida, coitadinha, agarrada à saia da empregada, assustada que nem passarinho na tempestade. Quando entrei, papai veio na minha direção, os olhos vermelhos de raiva. Onde você estava? Na escola, pai. Onde mais estaria? Mentira! Ele jogou-se um papel na minha cara. Era um bilhete escrito à mão. Encontre-me na igreja antes da aula. Urgente. PD. Padre Damião. O bilhete que ele tinha me enviado no dia anterior, que eu tinha esquecido de destruir. Quem é PD? Catarina? E não se atreva a mentir pra mim. Minha mente trabalhava a mil. Negar? Inventar uma história? Mas que história explicaria aquilo? É um colega da escola. Tentei, a voz tremendo. Paulo Dantas. Paf! Outro tapa tão forte que vi estrelas. Chega de mentiras! Os policiais encontraram seu nome nos papéis do padre Damião. Você tem colaborado com subversivos. Minha própria filha. Roberto, pelo amor de Deus! Mamãe veio correndo, se meteu entre nós. Ela é só uma menina. Deve ter sido manipulada, enganada. Saia da frente, Cecília. Isso é entre mim e a traidora que criamos. Nunca vou esquecer o ódio nos olhos dele. Não era mais meu pai ali. Era um estranho. Um homem que tinha dado mais valor à sua posição, seu dinheiro e seu poder do que à própria filha. Não fui manipulada, pai. Falei, encontrando coragem não sei de onde. Vi com meus próprios olhos o que acontece nos seus galpões. Ouvi com meus próprios ouvidos suas ordens. Sei o que o senhor tem feito, e não podia ficar calada. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Você ouviu minhas conversas privadas? Mexeu nos meus documentos? Sim, e passei tudo o que descobri para o padre Damião. Meu Deus do céu! Mamãe caiu sentada, as pernas bambas. Carlos avançou para mim, furioso. Sua traidora! Tem ideia do que fez? Do perigo que colocou a família toda? Os policiais que observavam tudo se entreolharam. Um deles, o que parecia o chefe, pigarreou. Senhor Almeida, lamento, mas nas circunstâncias atuais, somos obrigados a levar sua filha para interrogatório. Não! Gritou mamãe. Ela é menor de idade. Tem só 15 anos. Isso não importa mais, boa senhora. Estamos em guerra contra a subversão. Não há idade para traidores da pátria. Papai parecia em choque, dividido entre a raiva e o medo do que poderia acontecer comigo. Deve haver outra solução, ele disse finalmente. Ela é jovem, foi influenciada.
Posso garantir que nunca mais. Não cabe ao senhor decidir, Sr. Almeida. São ordens superiores. Quando os policiais avançaram na minha direção, pensei que era meu fim, que seria levada para os mesmos galpões onde outros tinham sofrido, que sofreria o mesmo destino do padre Damião. Mas então a porta se abriu e entrou o Dr. Maurício Fontes, aquele mesmo homem de olhos frios do jantar. Calma, senhores. Ele disse com uma voz suave que não combinava com seu olhar de cobra. Acho que temos uma solução mais discreta para este problema familiar. Ele e meu pai se fecharam no escritório por quase 1 hora. Os policiais ficaram de guarda, me observando como se eu fosse explodir a qualquer momento. Mamãe chorava baixinho no sofá. Margarida tinha sido levada pela empregada para o andar de cima. Carlos me olhava com um misto de raiva e desprezo que cortava mais fundo que faca. Quando a porta do escritório se abriu, meu pai parecia ter envelhecido 10 anos. Dr. Maurício sorria aquele sorriso sem alegria. Está resolvido, ele anunciou. Em consideração aos serviços prestados pelo Sr. Almeida ao regime e à idade da acusada, faremos um arranjo especial. O arranjo especial era me mandar para um reformatório católico no interior de Minas Gerais. Um lugar isolado nas montanhas, dirigido por freiras de uma ordem rigorosa, onde eu ficaria até completar 18 anos. Sem visitas, sem cartas, sem contato com o mundo exterior. É isso ou a detenção formal, disse doutor Maurício olhando diretamente para mim. E acredite, senhorita, você não gostaria da segunda opção. Naquela mesma noite, arrumaram uma mala pequena com algumas roupas minhas. Não pude me despedir direito de ninguém. Mamãe tentou me abraçar, mas papai a puxou para longe. Margarida dormia, graças a Deus. Melhor assim, Carlos nem apareceu para o adeus. Só Gertrudes conseguiu chegar perto de mim por um momento, quando levou um copo d'água para meu quarto. Seja forte, menina. Ela sussurrou, me abraçando rápido. O que você fez foi certo. Nunca se esqueça disso. De madrugada, um carro oficial me levou embora. A última imagem que tive da minha casa foi a silhueta do meu pai na janela do 2º andar, olhando para o carro que se afastava. Não pude ver seu rosto. Não soube se havia arrependimento, tristeza ou apenas alívio por se livrar do problema que eu me tornara. O reformatório São José da Penitência ficava no alto de uma serra, a 6 horas de viagem da minha cidade. Um prédio cinzento de pedra, cercado por muros altos, janelas pequenas com grades. Um lugar que parecia mais prisão que escola. A Madre Superiora, irmã Inácia, me recebeu com frieza. Era uma mulher alta, ossuda, com um olhar que parecia enxergar cada pecado da sua alma. Sei por que está aqui, ela disse, depois de me inspecionar dos pés à cabeça. E quero que saiba que não toleramos rebeldia. Aqui você aprenderá disciplina, obediência e o temor a Deus. Fui levada para um quartinho simples, pouco maior que um armário. Uma cama de ferro, um criado mudo, um crucifixo na parede. A janela alta mal deixava entrar luz. Seu uniforme está sobre a cama, disse a freira que me acompanhava. Vista-se e desça para caçar a capela. Começará sua penitência com 3 horas de joelhos no milho. A realidade daquele lugar caiu sobre mim como um manto de pedras. Estava sozinha, abandonada, à mercê de pessoas que me viam como pecadora e traidora. Pela primeira vez desde que tudo começara, permiti que as lágrimas viessem sem controle. Mas mesmo naquele momento mais escuro, algo em mim se recusava a quebrar. Uma vozinha teimosa no fundo da minha mente dizia: Você fez o que era certo, Catarina. Pagou o preço, mas não se arrependeu. Os primeiros meses no reformatório foram um inferno na terra. Acordávamos às 5 da manhã para orações. Depois, trabalho pesado, lavando roupa, esfregando o chão, trabalhando na horta sob o sol escaldante. As aulas eram poucas e focadas principalmente em religião
e comportamento feminino adequado. Qualquer desobediência era punida com jejum, confinamento solitário ou castigos físicos. Havia outras meninas lá, umas 20 ao todo. A maioria tinha sido enviada por comportamento imoral, gravidez fora do casamento, namoro não aprovado pelos pais, desobediência extrema. Algumas, como eu, por razões políticas. Filhas de opositores do regime, meninas que tinham participado de grupos estudantis, jovens que tinham sido pegas distribuindo panfletos. No início, eu era a pária entre as párias. A filha do colaborador, me chamavam, pois todas sabiam quem era meu pai. Traiu até a própria família, cochichavam. Ninguém queria sentar comigo, trabalhar comigo, falar comigo. Até que conheci Luísa. Ela tinha 16 anos, cabelo crespo cortado bem curto, castigo por tentar fugir, e uma cicatriz no canto da boca que nunca explicou como conseguiu. Estava lá porque seu pai, um professor universitário, tinha sido preso como subversivo, e a mãe não tinha condições de criá-la sozinha. Foi Luísa quem primeiro se aproximou de mim, sentando-se ao meu lado durante o almoço silencioso. Então você é a que dedurou o próprio pai, ela disse sem rodeios. Deve ter tido coragem. Ou burrice. Respondi amarga. Não, coragem. Sei o que seu pai faz. Todo mundo sabe. Os galpões Almeida são famosos. Aquela foi a primeira de muitas conversas. Luísa se tornou minha primeira amiga de verdade. Alguém que me entendia, que não me julgava, que tinha passado por coisas tão difíceis quanto eu. Foi ela quem me ajudou a sobreviver àquele lugar. Quem me ensinou os truques para evitar os piores castigos, para conseguir um pouco mais de comida, para encontrar pequenos momentos de alegria mesmo no confinamento. A gente sobrevive um dia de cada vez, ela dizia. E um dia, isso acaba. Aos poucos, outras meninas se aproximaram. Formamos um grupinho, unidas pela adversidade. À noite, quando as freiras dormiam, nos reuníamos no porão abandonado da lavanderia e contávamos histórias das nossas vidas, dos nossos sonhos, do mundo que queríamos construir quando saíssemos dali. Foi nesses encontros clandestinos que descobri minha paixão por contar histórias. Inventava contos de princesas rebeldes que salvavam reinos inteiros, de meninas pobres que se tornavam líderes, de mulheres que mudavam o mundo. As outras escutavam fascinadas, pedindo mais e mais. Você devia escrever isso tudo, Catarina, dizia Luísa. Quando sair daqui, devia publicar. Eu ria. Quem ia querer publicar histórias de uma ex-presidiária? Mas, no fundo, aquela ideia plantou uma sementinha em mim. Escrever. Contar histórias que fizessem diferença. Usar palavras como armas contra essa injustiça. O tempo foi passando. 1 ano, 2 anos. Recebi exatamente uma carta nesse período, de Gertrudes, que de alguma forma conseguiu driblar a censura do reformatório. Ela contava que tinha sido demitida da casa dos meus pais pouco depois da minha partida, acusada de cumplicidade. Estava trabalhando como cozinheira num restaurante pequeno e rezava por mim todos os dias. Da minha família, nenhuma notícia. Era como se Catarina Almeida tivesse deixado de existir para eles. E então, em março de 1967, quando eu já estava com 17 anos, algo inesperado aconteceu. A Madre Superiora me chamou ao seu gabinete. Algo raro e geralmente sinal de problema grave. Sua família sofreu um revés, ela disse sem rodeios. Seu pai está enfrentando acusações de corrupção. A construtora Almeida está sob investigação federal. Fiquei olhando para ela sem entender. Meu pai? Investigado? Por quem? Parece que alguns dos seus associados militares caíram em desgraça e decidiram levar seu pai junto. Há documentos comprometedores. Senti uma mistura confusa de emoções. Choque. Uma pontada de satisfação. Seria justiça divina? Preocupação pela minha mãe e irmãos. Por que está me contando isso? Ela me estudou friamente. Porque sua mãe escreveu solicitando sua volta. Aparentemente na desgraça,
Lembrou-se da filha que rejeitou. Fui tomada de uma raiva súbita. E o que a senhora respondeu? Que você cumpriria sua penitência até o fim, como determinado. Até os 18 anos, saí daquele gabinete tremendo. Minha família em crise. Meu pai caído ainda em presa desgraça naquele lugar por mais um ano. Era como uma novela trágica que parecia não ter fim. Mas o destino tinha outros planos. 2 semanas depois daquela conversa, fui acordada no meio da noite por Luísa, que tinha de alguma forma conseguido a chave do meu quarto. Levante, rápido! Ela sussurrou. Temos que ir agora. Ir? Ir para onde? Fugir. Há uma brecha na segurança. O porteiro bebeu demais e desmaiou. A irmã Dulce, a única que faz ronda à noite, está doente. É nossa chance. Mas para onde iríamos? Não temos dinheiro, não temos nada. Tenho um contato em Belo Horizonte. Alguém que pode nos abrigar até decidirmos o que fazer. Mas temos que ir agora. Hesitei apenas por um segundo. O que tinha a perder? Outro ano de sofrimento naquele lugar? Uma volta para casa onde provavelmente não seria bem-vinda? Estou dentro. Naquela mesma noite, eu e Luísa, junto com outras 2 meninas, Sônia e Teresa, escapamos pelo portão dos fundos do reformatório. Descemos a serra no escuro, tropeçando em pedras, arranhando os braços nos espinheiros, mas movidas por uma alegria selvagem que superava o medo e o cansaço. Quando o sol nasceu, estávamos na estrada, pegando carona num caminhão de leite que nos levaria até a próxima cidade. Olhei para trás uma última vez, vendo o reformatório diminuir na distância, e soube que aquele capítulo da minha vida tinha terminado. Mas o que eu não sabia era que o próximo capítulo seria ainda mais transformador. A vida tinha preparado para mim um encontro que mudaria tudo, que me daria uma nova família, um novo propósito e, finalmente, a chance de usar minha voz não apenas para denunciar, mas para criar e inspirar. A liberdade tem um gosto doce quando vem depois de tanto tempo presa. O ar parecia diferente, o céu mais azul. Até o chão debaixo dos pés da gente parecia mais macio. Eu, Luísa, Sônia e Teresa seguimos pela estrada afora naquele caminhão de leite, segurando firme para não cair, o vento batendo no rosto, rindo feito bobas de tanto alívio. O caminhoneiro, seu antenor, era um senhorzinho de bigode grisalho e sorriso banguela. Nem perguntou muito, só disse: "Moças fugindo do colégio interno, né? Não é a primeira vez que carrego umas assim." E nos deixou na rodoviária da cidadezinha seguinte. Uma tal de 3 Cruzes, que era pouco mais que uma praça, uma igreja e meia dúzia de casas. Foi ali que nossos caminhos se separaram. Sônia e Teresa tinham parentes em São Paulo. Iriam tentar chegar lá. A gente se abraçou forte, prometendo reencontrar um dia, sabendo, no fundo, que talvez nunca mais nos víssemos. Eu e Luísa pegamos um ônibus para Belo Horizonte. Ela tinha um contato lá. Uma prima que trabalhava como enfermeira e que, segundo Luísa, era gente boa, de confiança. Mas e se ela não puder nos ajudar? Perguntei quando já estávamos chacoalhando dentro daquele busão velho, a serra descendo em curvas fechadas. Aí a gente dá um jeito. Luísa respondeu com aquela certeza que só ela tinha. Sempre tem um jeito, Catarina. Na época eu não entendia como ela podia ser tão segura de si, tão confiante. Hoje sei que a vida já tinha jogado tanta coisa dura nela, que sobreviver a mais um desafio era só questão de prática. Chegamos em Belo Horizonte à noitinha. Virgem Santa, que cidade grande! Eu nunca tinha ido além da minha cidadezinha e daquele reformatório perdido na serra. Ver aqueles prédios, aquela gente toda se mexendo pra lá e pra cá, aquelas luzes. Eu parecia uma caipira mesmo, de boca aberta. "Fecha essa matraca que vai entrar mosquito." Luísa ria da minha cara de espanto. "Vamos que temos que pegar mais um ônibus até o bairro da Cleide." Cleide era a tal prima enfermeira. Morava num bairro de periferia, bem afastado, numa casinha simples, mas limpa e arrumada. Quando abriu a porta e viu Luísa, quase caiu para trás. "Jesus, Maria e José! É você mesma?
Como? Quando? E então me viu atrás, magricela, pálida, com aquela roupa do reformatório que entregava a gente de longe. Ai, meu pai eterno, você trouxe companhia. Entrem, entrem logo antes que alguém veja vocês na porta. Cleide tinha uns 30 anos. Era alta, forte, cabelo crespo preso num coque apertado. Falava rápido, se mexia mais rápido ainda. Fugidas? Tô vendo que sim. E agora? Pra onde vocês vão? Não respondam ainda. Primeiro vamos resolver o básico. Banho, comida, roupa limpa. Depois a gente pensa. Aquela noite foi a primeira em anos que dormi sem medo, sem frio, sem fome. Cleide improvisou colchões na sala, nos deu sopa quente, roupas emprestadas que ficaram largas demais em mim, apertadas demais na Luísa. Mas eram roupas normais, de gente livre. No dia seguinte, sentamos as três para decidir o que fazer. Cleide foi direta. Vocês não podem ficar aqui mais que alguns dias. Tem gente que me visita. Ia levantar suspeita. E se descobrirem, perco meu emprego no hospital. Talvez até me prendam por abrigar fugitivas. Entendemos, disse Luísa. Só precisamos de um tempo para pensar para onde ir. Cleide olhou para mim. E você, menina? Não tem família? Engoli em seco. Tenho, mas não posso voltar para lá. Por quê? O que você fez de tão grave? Contei minha história toda. Meu pai colaborando com a repressão. Eu espionando para a resistência. A descoberta. O reformatório. Quando terminei, Cleide me olhava de um jeito diferente. Seu sobrenome é Almeida? Da construtora Almeida? Sim. Por quê? Ela foi até a mesinha da sala e pegou-se um jornal velho. Leia isso. Era uma notícia pequena, mas o título saltou aos meus olhos. Empresário Roberto Almeida é indiciado por corrupção e desvio de verbas públicas. A matéria dizia que meu pai estava sendo investigado por superfaturamento em obras realizadas para o governo militar e que havia evidências de propinas pagas a oficiais de alta patente. Isso foi há 2 meses, disse Cleide. Não sei como está a situação agora. Fiquei olhando para o jornal sem saber o que sentir. Era estranho. Uma parte de mim sentia uma espécie de vingança cumprida. O homem que tinha me rejeitado e enviado para o reformatório agora enfrentava sua própria desgraça. Outra parte doía, porque, apesar de tudo, era meu pai. O que você quer fazer? Perguntou Luísa depois de um tempo. Não sei. Não posso voltar para casa, mesmo que quisesse. Seria a primeira pessoa que procurariam quando descobrissem minha fuga. Foi Cleide quem teve a ideia que mudaria minha vida. Conheço uma senhora que mora em Ouro Preto, Dona Jurema. Ela tem uma pensão pequena onde aluga quartos para estudantes da universidade. É viúva, vive sozinha, precisa de ajuda para cuidar da casa. Se vocês duas toparem trabalhar em troca de hospedagem e comida, posso conversar com ela. Nos olhamos, eu e Luísa. Que escolha tínhamos? 2 menores de idade, fugidas, sem dinheiro, sem documentos. A gente topa! Dissemos juntas. 2 dias depois, estávamos num ônibus para Ouro Preto, com roupas emprestadas, um pouco de dinheiro que Cleide juntou para nós, e o endereço de Dona Jurema rabiscado num papel. Ouro Preto. Que lugar mágico! Mesmo naquela época difícil, com a ditadura apertando, a cidade mantinha um ar de liberdade, de história viva. As ladeiras de pedra, as igrejas antigas, as casinhas coloridas, os estudantes por toda parte. A pensão de Dona Jurema ficava perto da universidade, numa casa de 2 andares com janelas azuis e um quintal cheio de árvores frutíferas nos fundos. Ela mesma nos recebeu na porta. Uma senhora baixinha, gorda, de cabelos muito brancos e rosto cheio de rugas sorridentes. Então vocês são as meninas que a Cleide falou, ela disse, nos olhando de cima a baixo. Magrinhas demais. Preciso botar comida nessas formas. Para nossa surpresa, ela não fez nenhuma pergunta sobre nosso passado. Mais tarde entendemos o porquê. Dona Jurema tinha seus próprios segredos. Era viúva de um professor universitário
que tinha sido preso e morto em 1964 por atividades subversivas. Desde então, ela transformara sua casa numa espécie de abrigo informal para pessoas que precisavam se esconder ou recomeçar. Aqui ninguém pergunta de onde você veio, ela explicava. Só importa o que você quer ser daqui pra frente. Nossa vida ali era simples, mas boa. Trabalhávamos duro, limpando quartos, lavando roupa, ajudando na cozinha. Em troca, tínhamos um quartinho no fundo, comida na mesa e algo que não tínhamos há muito tempo: paz. Os estudantes que moravam na pensão eram jovens interessantes, cheios de ideias e sonhos, mesmo naqueles tempos de repressão. À noite, reuniam-se na sala para discutir política, literatura, arte, sempre com cuidado, sempre de olho na porta. Mas discutiam. Foi um deles, o João Carlos, estudante de literatura, que me apresentou aos livros que mudariam minha vida. Ele percebeu meu interesse quando me flagrou lendo escondida na biblioteca da pensão. Você gosta de ler? Ele perguntou, me assustando. Gosto! Respondi, fechando rápido o livro, constrangida por ter sido pega. Por que esconde isso? Não sei. Onde eu vivia antes, ler qualquer coisa que não fosse permitido era proibido. Ele sorriu. Um sorriso gentil que iluminou seus olhos castanhos. Aqui é diferente. Aqui ler é resistência. Luísa também encontrou seu caminho. Com seu jeito prático e sua habilidade com números, conseguiu um emprego numa farmácia local. Não é lá grande coisa, ela dizia, mas é honesto e paga as contas. A vida finalmente parecia entrar nos eixos. Foi nessa época que decidi começar a participar das aulas noturnas que Dona Jurema oferecia no porão da pensão. Não eram aulas formais, mas ensinamentos que ela passava com o coração. Gostava principalmente das aulas de leitura, onde ela nos apresentava livros simples que falavam sobre a vida. Foi nesse período que recebi a primeira notícia da minha família, depois de tanto tempo. Estava ajudando Dona Jurema na cozinha quando ela veio com o jornal na mão. Um jornal grande do Rio de Janeiro. Você precisa ver isso, menina. Era uma notícia pequena, escondida no meio do jornal. Empresário Roberto Almeida se suicida após condenação por corrupção. O texto, curto e seco, dizia que meu pai tinha se matado com um tiro na cabeça, em seu escritório, depois de ser condenado a 12 anos de prisão. Minhas pernas ficaram bambas. Tive que me sentar. Dona Jurema colocou um copo de água com açúcar na minha frente. Era seu pai, não era? Cleide me contou sua história. Fiz que sim com a cabeça. Incapaz de falar. Um turbilhão de emoções me engolfava. Choque, tristeza, raiva, até um estranho alívio. O homem que tinha sido o gigante da minha infância, o monstro da minha adolescência, agora estava morto, por escolha própria. E agora? Perguntei mais para mim mesma que para Dona Jurema. Agora você continua vivendo, menina. É o que todos nós fazemos. Passei dias pensando se devia entrar em contato com minha mãe, meus irmãos, saber como estavam, se precisavam de algo. Mas o medo era grande. E se me denunciassem às autoridades? E se me culpassem pela morte do meu pai? Foi João Carlos quem me ajudou a decidir. Se você não for, vai se arrepender pelo resto da vida, ele disse. Algumas portas precisam ser fechadas adequadamente antes de abrirmos outras. Ele tinha razão. E assim, numa manhã fria de junho de 1968, peguei um ônibus de volta para minha cidade natal, com o coração na mão. A casa da minha infância estava quase irreconhecível. A pintura descascando, o jardim abandonado, o portão de ferro enferrujado. Parecia que tinha encolhido, ou talvez fosse eu que tinha crescido. Bati na porta com mãos trêmulas. Quem atendeu foi uma senhora que nunca tinha visto antes. Pois não? Eu estou procurando a família Almeida. Não moram mais aqui, minha filha. Esta casa foi vendida para pagar dívidas. Meu estômago afundou. Sabe onde posso encontrá-los? A mulher me olhou desconfiada. Quem é você? Hesitei.
Uma amiga da família. Bom, a dona Cecília está morando com a filha mais nova, na Rua das Acácias, número 42, do outro lado da cidade. Uma casa bem mais simples que esta, vou te dizer. Agradeci e saí, a cabeça girando. Mamãe e Margarida morando juntas. E Carlos? Onde estaria? A casa na Rua das Acácias era pequena, mas bem cuidada. Tinha um jardinzinho na frente com rosas. As favoritas da minha mãe. Respirei fundo e bati na porta. Foi Margarida quem atendeu. Minha irmãzinha que eu não via há anos. Agora uma moça de 13 anos. Por um instante ela me olhou sem reconhecer. Depois, seus olhos se arregalaram. Catarina! É você? Fiz que sim. A garganta apertada demais para falar. Ela soltou um grito e me abraçou com tanta força que quase caímos. Mãe! Mãe! Venha ver quem está aqui! Mamãe apareceu na porta, enxugando as mãos no avental. Estava mais velha, mais magra, o cabelo com muito mais fios brancos do que eu lembrava. Quando me viu, ficou paralisada. Minha filha! Sua voz era apenas um sussurro. É você mesmo? Sou eu, mãe. Ela avançou devagar, como se eu fosse uma aparição que poderia sumir. Tocou meu rosto com mãos trêmulas. Onde você esteve? Procuramos você em todo lugar quando soubemos que tinha fugido do reformatório. Achamos que tinha morrido. É uma longa história, mãe. Entramos. A casa era simples, mas aconchegante. Na sala, fotos de família, incluindo uma minha, de antes de tudo acontecer. Aquilo me pegou de surpresa. Tinham mantido minha foto mesmo depois de tudo? Sentamos, e foi como se uma represa tivesse estourado. Falamos por horas. Contei tudo. A fuga, Belo Horizonte, Ouro Preto, a pensão. Omiti apenas a parte dos documentos novos. Mamãe e Margarida também contaram sua história. Após a prisão de papai, tinham perdido quase tudo. A construtora faliu. A casa foi vendida para pagar dívidas e advogados. Estavam vivendo da pensão de viuvez da mamãe. Graças a Deus seu pai tinha seguro de vida, ela disse, e do pouco que sobrou de suas joias. E Carlos? Perguntei finalmente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Seu irmão não aceitou bem a desgraça do seu pai, disse mamãe finalmente. Culpa o governo. Diz que foi traído pelos militares. Anda com gente perigosa agora, Catarina. Gente violenta. O que quer dizer? Ele entrou para um grupo armado, disse Margarida, direta como sempre foi. Daqueles que assaltam bancos e sequestram embaixadores. Fiquei chocada. Carlos? Meu irmão que idolatrava os militares e repetia as opiniões do meu pai? Agora envolvido com a resistência armada? O mundo virou de ponta cabeça, disse mamãe, como se adivinhasse meus pensamentos. Quem diria que você, que desafiou seu pai e foi mandada embora, agora está na pensão, construindo um futuro. E Carlos, o filho perfeito, está por aí arriscando a vida em nome de uma vingança inútil. Aquela visita mexeu comigo em níveis que não esperava. Saí de lá com sentimentos contraditórios. Alívio por ter reencontrado minha mãe e irmã. Tristeza pela tragédia familiar. Preocupação por Carlos. Quando voltei a Ouro Preto, algo tinha mudado dentro de mim. Uma espécie de peso tinha sido removido dos meus ombros. Como se finalmente pudesse respirar plenamente. E agora? Perguntou João Carlos quando contei tudo a ele. Agora eu vivo, trabalho, é o que sei fazer. E foi o que fiz. Eu segui um caminho diferente. Não tive chance de estudar em faculdade. Continuei aprendendo com Dona Jurema e também com os estudantes que frequentavam a pensão. Lia os livros que me emprestavam, escutava as conversas, aprendia como podia. João Carlos, aquele rapaz que passou a ser meu namorado, me trazia materiais de leitura e sentava comigo para explicar as partes mais difíceis. Nossa amizade foi se aprofundando. Ele era diferente de qualquer rapaz que eu tinha conhecido. Gentil, inteligente, respeitoso. Não tinha aquela autoridade arrogante do meu pai e dos homens do seu círculo. Sabia ouvir, sabia esperar. Foi numa noite estrelada.
no alto de uma das ladeiras de Ouro Preto, olhando a cidade iluminada abaixo, que ele segurou minha mão pela primeira vez. Não sei se tenho o direito de sentir isso por você, ele disse baixinho, mas não consigo evitar. Sentir o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Amor, Catarina. O que mais poderia ser, naquele momento, algo dentro de mim, algo que tinha sido quebrado há muito tempo, começou a se curar. A capacidade de confiar, de amar, de acreditar que nem todos os homens eram como meu pai. Nosso namoro começou devagar, cauteloso. Ambos tínhamos nossas cicatrizes. João Carlos vinha de uma família pobre do interior de Minas. Tinha perdido o pai cedo, lutara muito para chegar à universidade. Entendia de perda, de luta, de recomeço. Enquanto isso, a situação política do país piorava. 1968 foi o ano do AI-5, o mais duro golpe contra as liberdades civis. A repressão aumentou. Pessoas desapareciam. A tortura se intensificou. Vivíamos com medo, mas também com esperança. Na universidade, mesmo sob vigilância, mantínhamos vivo o espírito crítico. Nas rodas de conversa na pensão de Dona Jurema, discutíamos o futuro. Sonhávamos com um Brasil diferente. Foi nesse período que recebi a notícia que mais temíamos. Carlos, meu irmão, tinha sido preso. Segundo o telegrama enviado por minha mãe, ele tinha sido capturado durante uma ação em São Paulo. Não sabiam para onde o tinham levado. João Carlos e eu passamos noites em claro, pensando no que poderíamos fazer. Ele tinha contatos, gente que conhecia advogados dispostos a defender presos políticos, pessoas que podiam buscar informações. Vou procurar saber onde ele está, prometeu João. Mas você não pode se expor, Catarina. Se descobrirem quem você é, ele tinha razão. Eu vivia com documentos refeitos, num lugar onde ninguém conhecia meu passado. Aparecer como irmã de um guerrilheiro preso seria suicídio. Semanas depois, João voltou com notícias. Não boas. Carlos estava numa das piores prisões, acusado de terrorismo. Tinha sido torturado, segundo fontes internas. Sua saúde estava frágil. Consegui o nome de um advogado que pode visitá-lo, disse João. Mas vai custar dinheiro. Dinheiro que não temos. Foi então que tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Tinha uma coisa de valor. A única que tinha trazido da minha vida anterior. A boneca que Zezinha me dera. Antes de tudo, desmoronar. Eu a mantinha escondida num forro falso da minha mala. Não era a boneca em si que valia algo, mas o que eu tinha escondido dentro dela. Quando fugi de casa naquela noite fatídica, anos atrás, não levei apenas roupas. Levei também um pequeno broche de safiras e diamantes que tinha sido da minha avó paterna. Meu pai o tinha dado à minha mãe, que prometeu que um dia seria meu. Nunca tinha pensado em vendê-lo. Era meu último elo com aquela vida anterior. Uma lembrança de um tempo em que era amada incondicionalmente. Mas agora, a vida do meu irmão estava em jogo. Tenho algo que podemos vender, disse a João, mostrando o broche. Seus olhos se arregalaram. Catarina, isso deve valer uma fortuna. O suficiente para pagar um bom advogado? E muito mais. Vendemos o broche a um joalheiro discreto em Belo Horizonte. Com o dinheiro, contratamos não apenas um advogado, mas colocamos em movimento uma rede de apoio para ajudar Carlos. Enviamos dinheiro para minha mãe e Margarida para que pudessem visitá-lo. Compramos remédios, roupas, comida que podia ser levada para a prisão. Nos meses seguintes, recebia notícias regulares sobre seu estado. Aos poucos, graças ao advogado habilidoso que conseguimos, as acusações mais graves contra ele foram retiradas. Havia uma chance de libertação. E foi nesse período de espera ansiosa que descobri algo que mudaria minha vida para sempre. Estava grávida. A notícia me atingiu como um raio num dia claro. João e eu tínhamos sido cuidadosos, mas algo tinha dado errado. Quando contei a ele, vi primeiro o choque,
Depois um sorriso tão radiante que iluminou toda a minha sala. Vamos ter um filho. Ele disse, a voz embargada. Uma vida nova. Uma vida nova. Em meio a tanta destruição, tanta perda, estávamos criando algo. Era um milagre pequeno, mas poderoso. Nos casamos numa cerimônia simples, no quintal da pensão de Dona Jurema, rodeados por nossos amigos mais próximos. Luísa foi minha madrinha, chorando mais que todos. Mamãe e Margarida não puderam vir. Estavam concentradas em ajudar Carlos, mas enviaram suas bênçãos. E assim, em meio a um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, eu encontrava minha própria luz. Tinha perdido uma família, mas estava construindo outra. Tinha sido silenciada, mas agora encontrava minha voz através do trabalho com outras mulheres. Meu filho nasceu em janeiro de 1970. Um menino forte, de olhos curiosos como os do pai. Decidimos chamá-lo de Miguel, em homenagem àquele homem do grupo de resistência que tinha duvidado de mim no início, e que mais tarde descobri ter sido morto pelos militares. Era um nome que significava esperança, resistência, renovação. Tudo o que desejávamos para nosso filho e para o Brasil que ele herdaria. Aquele bebê se tornou o centro do nosso mundo. Em seus olhos, víamos o futuro. Em seu sorriso, encontrávamos forças para continuar lutando cada um à sua maneira. João através do ensino, eu através do trabalho com as mulheres da comunidade. E foi por causa dele que tomei a decisão de retomar meu nome verdadeiro. Não queria que meu filho crescesse com uma mãe que escondia quem era realmente. Não queria que ele carregasse o peso de segredos que não eram seus. Com a ajuda de advogados amigos, regularizei minha situação. Voltei a ser Catarina Almeida, embora mantivesse o sobrenome de casada, Castro. Foi um processo lento, cheio de obstáculos burocráticos, mas, por fim, consegui. No mesmo período recebi a notícia que tanto esperávamos. Carlos seria libertado, não absolvido, mas posto em liberdade condicional. Estava doente, enfraquecido pelas torturas e pelas condições da prisão, mas vivo. Quando saiu, veio direto para Ouro Preto, onde oferecemos nossa casa para sua recuperação. Foi um reencontro difícil. O rapaz arrogante e confiante que eu conhecera tinha desaparecido. Em seu lugar estava um homem precocemente envelhecido, cheio de cicatrizes visíveis e invisíveis. Lembro da primeira vez que ele viu Miguel, então com quase 1 ano. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele parece com você quando era bebê, disse, a voz rouca. Você se lembra? Era tão pequeno. Lembro de tudo, Catarina, inclusive de como te tratei mal. Me perdoa por isso. O perdão não veio fácil, nem rápido. Tínhamos muito a conversar, muitas feridas a curar. Mas aos poucos, reconstruímos uma espécie de relação. Não como a dos irmãos da nossa infância, mas algo novo, baseado numa compreensão mais profunda. Carlos ficou conosco por quase 1 ano, se recuperando lentamente. Quando estava mais forte, decidiu que precisava seguir seu próprio caminho. Vou para o exterior, ele nos disse um dia. Um amigo arranjou uma passagem para o Chile. De lá, talvez siga para a Europa. Entendi sua decisão. O Brasil ainda não era seguro para alguém com seu histórico. Nos despedimos com a promessa de nos reencontrarmos quando tempos melhores chegassem. E assim, chegamos ao final dos anos de chumbo da minha vida. Tinha sobrevivido à tempestade. Tinha perdido muito, mas também encontrado tesouros inesperados no caminho. Amigos verdadeiros, um amor sincero, um filho, minha própria voz. A ditadura ainda duraria mais alguns anos, mas seus dias estavam contados. O Brasil lentamente caminhava para a redemocratização. E eu, que tinha começado como a filha que não podia questionar os pais, agora era uma mulher que questionava tudo. O poder, as tradições, os silêncios impostos. Nos anos seguintes, minha vida se transformou completamente através do trabalho com as mulheres da comunidade. Comecei a ensinar o que sabia. Um pouquinho de leitura,
Costura, artesanato. Não era professora formada, mas tinha o que muitas daquelas mulheres precisavam: atenção, paciência e a capacidade de enxergar seu valor quando elas mesmas não conseguiam ver. Ai, minha gente, a gente fala, e parece que o tempo nem passou. Tô aqui remexendo nessa caixa de memórias há tantas horas, contando coisas que às vezes até dói lembrar. Mas chega um momento da vida que a dor já não tem tanto poder sobre nós. É como aquela cicatriz antiga. A marca fica, mas o doído passa. Vamos terminar então essa história, essa jornada que foi minha vida. Depois que Carlos partiu pro exílio, começamos um capítulo novo. Miguel, meu filhinho, crescia forte e esperto. João Carlos tinha conseguido um posto de professor na universidade, mesmo com a vigilância pesada que ainda existia. E eu, além de cuidar da família, comecei a trabalhar como professora particular. Dava aulas de português e literatura para os filhos das famílias de Ouro Preto, ajudando no sustento da casa. A vida seguia seu curso mais ou menos tranquilo, até que, em 1973, um novo terremoto sacudiu nossa família. Recebi uma carta de Margarida. Mamãe estava doente. Câncer, disseram os médicos, já avançado demais quando descobriram. Larguei tudo e voltei para minha cidade natal com Miguel, que já estava com 3 anos. João ficou em Ouro Preto. Alguém precisava manter as aulas, o sustento. Encontrei mamãe muito abatida, mas com aquela dignidade que sempre teve. Margarida, então, com 18 anos, cuidava dela com uma dedicação comovente. Você veio, disse mamãe quando me viu, os olhos brilhando apesar da dor. Eu sabia que viria. Claro que vim. Você acha que eu ficaria longe numa hora dessas? Depois de tudo que fizemos com você, eu não saberia julgar. Sentei na beirada da cama e segurei sua mão frágil. Os dedos já quase só osso. O passado é passado, mãe. Estou aqui agora. Ela olhou para Miguel, que estava meio escondido atrás das minhas pernas. Tímido. Este é meu neto? Venha cá, meu pequeno, deixe-me ver você. Miguel se aproximou devagar. Mamãe tocou seu rostinho com dedos trêmulos. Tem seus olhos, Catarina. Os mesmos olhos que sabiam ver além das aparências desde pequenos. Fiquei 3 meses naquela casa, cuidando de mamãe junto com Margarida. Revezávamos as noites, as trocas de roupa, os remédios para dor. Miguel brincava pelo quintal, trazendo flores silvestres que colocávamos num copo d'água, ao lado da cama da avó. Foi um tempo de reconciliação profunda. À noite, quando a dor dava uma trégua, mamãe e eu conversávamos. Ela me contou como tinha sofrido com minha ausência, como tinha se arrependido de não ter me defendido naquela noite fatídica. Fui fraca, filha. Sempre fui. Seu pai era um homem difícil, você sabe. Tinha um jeito de olhar que gelava a gente por dentro. Eu tinha medo dele. Embora nunca tenha admitido isso nem pra mim mesma. Todas tínhamos, mãe, mas você foi a única que teve coragem de enfrentá-lo, de dizer o que precisava ser dito. Nessas conversas noturnas, descobri uma mãe que nunca tinha conhecido realmente. Uma mulher com sonhos próprios, frustrações, arrependimentos. Ela tinha desejado estudar piano a sério, ser concertista. Mas casou cedo, como era esperado, e abandonou tudo pela família. Não se arrependa de suas escolhas, Catarina. Ela me disse uma noite, a voz já muito fraca. Veja onde a obediência cega me levou. Uma vida inteira fazendo o que esperavam de mim. Nunca o que eu realmente queria. Mamãe faleceu numa madrugada de junho, enquanto eu segurava sua mão. Partiu em paz, reconciliada comigo, com Margarida, consigo mesma. Carlos não conseguiu voltar para o enterro. Ainda era arriscado demais. Mas enviou uma carta linda que Margarida leu durante a cerimônia. Depois da morte da mamãe, Margarida decidiu que queria estudar medicina. Vi tanto sofrimento que poderia ter sido evitado se tivéssemos descoberto a doença antes. Ela me disse: quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. Com o dinheiro que restava da venda do broche de minha avó, que tinha sido mais que suficiente para ajudar Carlos,
Pude ajudá-la a se matricular na faculdade em Belo Horizonte. Era uma alegria ver minha irmãzinha, antes tão frágil e protegida, agora determinada a seguir seu próprio caminho. Quando voltei para Ouro Preto, retomei minha vida com renovada energia. As conversas com minha mãe, ouvindo suas histórias, seus arrependimentos, tinham me transformado de alguma forma. Comecei a me envolver com grupos de mulheres da cidade, encontros discretos onde falávamos sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossas dificuldades. Era um espaço seguro onde podíamos ser nós mesmas, sem o peso das expectativas alheias. Eles estão de olho em mim também. Ele me disse uma noite: acham que minhas aulas são subversivas? E são? Perguntei, meio brincando. Se ensinar os alunos a pensar por si mesmos é subversão, então sim, vivíamos com medo constante naquela época. Cada batida na porta podia ser a polícia. Cada carta podia trazer más notícias de amigos presos ou desaparecidos. Mas, mesmo assim, seguíamos em frente. O que mais poderíamos fazer? Foi em 1976 que comecei a participar mais ativamente de movimentos sociais discretos. Nada muito exposto. Ainda era perigoso. Mas reuniões em casas de amigas, discussões sobre o papel da mulher na sociedade, pequenos gestos de solidariedade com famílias de presos políticos. Era a minha forma de resistir, de fazer a diferença no mundo ao meu redor. Algo inusitado aconteceu em 1977. Fui convidada para coordenar um grupo de alfabetização de adultos em um bairro popular de Ouro Preto. Era um trabalho voluntário, feito às escondidas. Porque o método que usávamos, inspirado nas ideias de Paulo Freire, era considerado subversivo pelo regime militar. 2 vezes por semana, me reunia com mulheres trabalhadoras, empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras, num galpão nos fundos de uma igreja. Ensinava-as a ler e escrever, mas muito mais que isso. Conversávamos sobre suas vidas, seus direitos, suas aspirações. Um dia, uma senhora de quase 60 anos, Dona Etelvina, me abraçou com lágrimas nos olhos, depois de conseguir escrever seu nome completo pela primeira vez. A senhora mudou minha vida. Ela disse: agora posso assinar meus documentos sem usar o dedão. Agora ninguém mais vai me enganar nos contratos. Aquele abraço, aquelas palavras simples, me fizeram sentir que tinha encontrado meu propósito. Ver essas mulheres descobrindo seu valor, ganhando independência, mesmo que fosse apenas para ler o preço dos produtos no mercado ou assinar o próprio nome, era revolucionário, à sua maneira. Em 1978, nosso grupo de alfabetização ganhou um prêmio da Associação Comunitária da cidade. Era um reconhecimento pequeno, local, mas significativo. Fui convidada para falar no evento de premiação. Era a primeira vez que me pediam para falar publicamente sobre o trabalho social que desenvolvíamos. Fiquei apavorada. Uma coisa era trabalhar discretamente, outra, bem diferente, era aparecer em público. Vá! Disse João. Está na hora do mundo conhecer o trabalho extraordinário que você faz. Mas o risco... Os ventos estão mudando, Catarina. A ditadura está enfraquecendo. A anistia vai chegar em breve, todo mundo sabe. É hora de começar a sair das sombras. Ele tinha razão. O Brasil de 1978 já não era o mesmo de 10 anos atrás. Havia um movimento crescente pela anistia, pela redemocratização. As pessoas começavam a falar mais abertamente, a se organizar. A esperança voltava depois de tanto tempo. Aceitei o convite. No evento, uma pequena cerimônia no salão paroquial, falei publicamente pela primeira vez sobre minha história. Não tudo, claro. Ainda havia riscos. Mas o suficiente para que as pessoas entendessem de onde vinha minha dedicação em ajudar mulheres a encontrarem sua própria voz através da educação. Foi uma noite emocionante. O salão estava cheio, principalmente de mulheres. Elas me abraçaram, me agradeceram, compartilharam suas próprias histórias. Senti que estava participando de algo maior que eu mesma. Um despertar coletivo,
Um momento em que tantas vozes silenciadas começavam finalmente a se fazer ouvir. Quando voltei a Ouro Preto, estava transformada. Havia uma nova confiança em mim, uma certeza de que estava no caminho certo. E essa certeza se confirmou no ano seguinte, 1979, quando a lei da anistia foi finalmente aprovada. Carlos pôde voltar ao Brasil. Chegou magro, envelhecido, mas com os olhos brilhando. Tinha vivido em Paris nos últimos anos, trabalhando como tradutor e envolvido com grupos de brasileiros exilados. Agora, estava ansioso para recomeçar sua vida no país. Você não vai acreditar quem encontrei em Paris, ele me disse, depois dos abraços e lágrimas do reencontro. Quem? Zezinha. Meu coração deu um salto. Zezinha? A filha do seu Toninho das Terras do Sul? Ela mesma. Está casada com um brasileiro exilado, um professor universitário. Tem 2 filhos. E sabe o que mais? Ela guarda uma foto sua, daquela vez que você visitou a terra deles. Fiquei emocionada. Zezinha. Aquela menina que tinha me dado a boneca de pano, que tinha sido o gatilho para meu despertar. Ela tinha sobrevivido, tinha encontrado seu caminho. Ela ainda se lembra de mim depois de tanto tempo. Lembra e mais. Reconheceu partes da sua história quando contei, embora os nomes sejam diferentes. Ela me pediu para dizer que você cumpriu a promessa. Que promessa? De não esquecer deles, de manter viva a memória. Chorei ao ouvir isso. Era verdade. De certa forma, eu tinha mantido viva a memória daquela família, daquelas pessoas que tinham sido injustiçadas. Suas histórias estavam lá, entrelaçadas com a minha, preservadas no trabalho que eu fazia com outras pessoas oprimidas. Os anos 1980 chegaram com ventos de mudança. O Brasil caminhava para a redemocratização. Em 1984, participei das manifestações pelas Diretas Já, em Belo Horizonte, junto com João, Miguel, agora um adolescente consciente e engajado, e Margarida, já formada em medicina. Era impressionante ver aquela multidão nas ruas, gritando por democracia. Pessoas de todas as idades, classes sociais, origens. Um povo que finalmente reclamava seu direito de escolher, de falar, de questionar. Em 1985, com o fim da ditadura, nosso trabalho comunitário pôde sair completamente das sombras. Fundamos o Centro Educacional Novo Amanhecer, um espaço onde oferecíamos não apenas alfabetização, mas cursos profissionalizantes, apoio jurídico para mulheres e até uma pequena creche para os filhos das trabalhadoras. De repente, me vi como uma voz respeitada na comunidade, alguém cujas ideias importavam, cujo trabalho fazia diferença na vida das pessoas mais vulneráveis. Foi estranho, depois de tanto tempo nas sombras, ser jogada sob os holofotes assim. Mas descobri que gostava de falar em público, de compartilhar minhas experiências, de inspirar outras pessoas, especialmente mulheres, a buscar sua própria voz. Em 1988, Miguel entrou na universidade para estudar jornalismo. Tinha herdado de mim a paixão por justiça e do pai, o amor pela verdade. Margarida se especializou em oncologia, inspirada pela doença da nossa mãe. Carlos se estabeleceu como professor de história em São Paulo, onde conheceu uma colega professora com quem se casou e teve uma filha. Eu nunca consegui ter o estudo formal que meus irmãos tiveram. Continuei falando do jeito que aprendi em casa, com as expressões da minha gente. João Carlos às vezes tentava me corrigir, mas eu dizia: "Deixa disso, homem. Tenho orgulho do meu jeito de falar. É assim que chego no coração das pessoas." E era verdade. As mulheres do centro gostavam de mim justamente porque eu não falava difícil. Não usava palavra complicada. Era uma delas. Minha família, antes desfeita por tragédias e separações, agora se reconstruía de formas novas e inesperadas. Não éramos mais os Almeida. Aquela família rígida, hierárquica, sufocante. Éramos algo novo, algo construído sobre bases de respeito mútuo,
de liberdade para sermos quem realmente éramos. João Carlos e eu continuamos em Ouro Preto, na mesma casa perto da universidade. Ele se aposentou como professor em 1995 e eu continuei com meu trabalho no centro educacional, ensinando do meu jeito simples, com a sabedoria que a vida me deu, não a dos livros. Em 2000, aos 50 anos, recebi o Prêmio Cidadã Solidária, concedido pela Prefeitura de Ouro Preto em reconhecimento aos meus 25 anos de trabalho com a alfabetização e capacitação de mulheres de baixa renda. Era, de muitas formas, um tributo a todas as Luísas, Gertrudes, Donas Juremas e Irmãs Angélicas que tinha conhecido. Mulheres que resistiram à sua maneira, que mantiveram acesa a chama da dignidade, mesmo nos tempos mais sombrios. Quando subi ao palco para receber o prêmio, lembrei daquela menina de 14 anos que, numa festa em 1964, tinha ousado questionar a autoridade do pai, que tinha pago um preço alto por sua desobediência, mas que tinha encontrado nessa mesma desobediência sua salvação. Este prêmio, disse ao microfone, é dedicado a todas as pessoas que tiveram a coragem de dizer não, quando seria mais fácil dizer sim, que ousaram questionar quando lhes ordenaram calar, que encontraram sua própria verdade, mesmo quando todo mundo dizia que a verdade já estava definida por outros. Hoje, sentada na minha varanda, aos 75 anos, olhando o pôr do sol em Ouro Preto, penso em toda essa jornada. João Carlos nos deixou há 5 anos. Um ataque cardíaco súbito, sem sofrimento. Sinto sua falta todos os dias, mas sou grata pelos quase 50 anos que tivemos juntos. Miguel está com 50 anos. É editor-chefe de um jornal importante, casado, pai de 2 filhos maravilhosos, que me chamam de Vovó Cora. Um apelido carinhoso que surgiu quando o mais velho ainda era bebê e não conseguia dizer Catarina. Margarida, aos 71, ainda atende pacientes, dedicada como sempre. Carlos, já perto dos 78, vive tranquilo em um sítio nos arredores de São Paulo, rodeado de livros e das visitas frequentes da filha e dos netos. A menina que não podia questionar o pai se tornou a mulher cujo questionamento virou sua força, sua marca, sua contribuição ao mundo. Perdi muito no caminho. Meu pai, minha mãe, anos de juventude no reformatório, a segurança de uma vida privilegiada. Mas ganhei algo muito mais valioso. Minha própria voz. E é essa voz que compartilho agora com vocês, meus queridos que me acompanharam até aqui nessa jornada pela memória. Espero que minha história tenha tocado vocês de alguma forma, que talvez inspire alguém a encontrar sua própria coragem de questionar, de buscar sua verdade, mesmo quando parece impossível. Se gostaram de ouvir essa velha senhora relembrando os tempos idos, façam como meu netinho sempre pede. Cliquem naquele botãozinho de gostei ali embaixo e se inscrevam no canal para acompanhar mais histórias como essa. A memória é nossa maior riqueza, sabem? E compartilhá-la é minha forma de resistir ao esquecimento, de manter viva a lição mais importante que aprendi na vida. Que os filhos não só podem, como devem questionar os pais e todas as autoridades, quando a obediência significa abandonar a própria consciência. Até a próxima, se Deus quiser. E lembrem-se sempre, sua voz importa. Use-a.